Olá pessoal, vamos dar uma revisadinha aqui então. Questão do TJ, analista judiciário, da questão da CESP, certo ou errado. Então, pessoal, o que acontece aqui? A questão nos traz a seguinte afirmação: desde a promulgação da Constituição Federal de 88, a administração pública é expressamente norteada pelos princípios do LIMP, né? Para vocês, não vamos revisar, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade. O que é legalidade, né, pessoal? Revisãozinha. Legalidade se refere a que a administração pública, os servidores públicos, os funcionários públicos só devem fazer aquilo que está estritamente na lei, enquanto o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? Universalidade. Isso significa que a administração pública está em primeiro lugar. Você não pode se utilizar do órgão público para o seu benefício próprio, para se autopromover, por exemplo. Então, a hierarquia da administração pública sempre acima dos seus interesses pessoais. Moralidade, é, aí entra a questão do princípio da boa-fé, questão de você ser moral, seus atos serem morais, um viés de confirmação, né, do princípio da legalidade. Publicidade se refere a divulgar tudo que for divulgável, ou seja, o portal da transparência, divulgação de informações dos órgãos públicos, não apenas quando eles forem requeridos, né? Eles devem ser divulgados de forma constante, né? Óbvio, seguindo certos períodos, daí depende de cada órgão, né? Mas sim, devem ser divulgados. Obviamente, não divulgar informações de cunho pessoal, mas daí entra uma questão aqui de cunho pessoal, vírgula. Algumas informações são de cunho pessoal, mas são públicas. Por exemplo, o salário de um servidor público, por exemplo, da PRF, vamos dizer. A gente sabe, né? Tem plano de carreira, sabe tudo direitinho. Então tá lá no portal da transparência, você entra, você verifica o nome da pessoa, tudo certinho. Por exemplo, você não vai conseguir ver o CPF dela. Se você olhar lá, você vai achar o nome, vai achar tudo. Provavelmente vai ter parte do CPF dele, não vai ter o CPF inteiro. Enfim, respeitando, né, as informações pessoais do indivíduo. Pessoal, o princípio da eficiência. Aí que tá, pessoal, o que acontece? Até 80, quando em 88 veio legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. O princípio da eficiência veio depois, pessoal. Aqui ó, tem até o gabarito comentado, se eu não me engano, vem na década de 92. Isso vem em 98, minto. Só em 98, a emenda constitucional número 19 alterou o artigo número 37, caput da Constituição Federal para incluir o princípio da eficiência, pessoal. Então, a resposta é errada e vejam que o índice de erros é enorme. Eu estava aqui estudando, né, direito administrativo. Eu fiz essa questão, achei interessante trazer ela para vocês. Eu nunca tinha feito uma questão que ela é simples, né, de certa forma. Eu acertei essa questão, mas porque o que eu me liguei? Eu tinha essa prévia informação, né, que eu sabia que o princípio da eficiência veio depois. Veja que eu não tinha certeza em relação à data, até dei uma conferida ali no gabarito comentado, mas enfim, dificilmente uma questão vai te perguntar qual o número do artigo, né? O número da emenda, o número do não sei o quê. Talvez lá em direito processual penal, né? E algumas questões de datas, né? De pena e tal. Mas em direito processual administrativo, normalmente as questões vão mais por esse viés, sabe? De você saber o conteúdo, mesmo que seja a lei seca, né? Mas infelizmente, né? Aqui no caso você só deveria saber que o princípio da eficiência veio depois. Se vejam que um índice de acertos muito baixo. Uma questão
fácil, né, pessoal? O único conhecimento que você teria que ter é que o princípio da eficiência veio depois. E, sinceramente, se você está estudando direito administrativo, está minimamente avançado, até porque você vê isso no início, né? Eu, pelo menos, nos cursos onde que eu estudo, o primeiro conteúdo é o link, né? Um dos primeiros conteúdos. E lá eles já nos trazem essa informação. Então, isso é uma informação que o concurseiro iniciante normalmente já sabe, que o princípio da eficiência veio depois. Mas às vezes se esquece, né, e tal. Mas enfim, tem que ficar ligado nos pega ratões, né, pessoal? Então tá, brigadão aí, queria trazer essa questão para vocês, quero trazer mais, quero focar também mais em notícias nesse canal, mas obrigado, pessoal, sempre achei uma questão assim mais interessante que eu acho que for relevante para vocês, eu vou estar trazendo, e também né, para quem acompanha o canal, minha namorada continuará, né, fazendo os vídeos sobre saúde mental. Obrigado, pessoal, valeu. Eu ia terminar o vídeo, mas queria mostrar para vocês aqui essa questão para o procurador municipal. Vejam, excelente questão. Vejam aqui estatísticas, pessoal. Olha que absurdo. 6.495 erros, pessoal. 30% de acertos. E vamos ver. Por que a resposta é B, né? Vamos lá, pessoal. Guilherme. Desculpa. Guilherme, servidor público estatutário, comparece a um restaurante para fins fiscalizatórios. Beleza? Ocasião em que encontra uma barata percorrendo o chão do salão onde os clientes estavam sendo servidos. A fiscalização prossegue, sendo certo que nenhum outro inseto foi visualizado. Em todas as demais fiscalizações, o local está impecável. Guilherme, no exercício de um dos poderes do Estado, determina a interdição do estabelecimento, entendendo que o local não tinha condições e tal. Nesse cenário, é correto afirmar que o servidor público exerceu, no caso concreto. Vamos lá, pessoal. Pessoal, primeira coisa, tira tudo que é poder disciplinar. Por quê? Poder de polícia. Poder de polícia que está relacionado a esse poder de coação, né, que o Estado tem sobre o particular. O poder disciplinar seria um poder dentro da própria hierarquia, dentro do próprio órgão. De você disciplinar de alguma maneira, né, o seu funcionário, como, por exemplo, cometeu alguma irregularidade, você tira dias de salário dele, né? Algo nesse sentido. E o que acontece, pessoal? Poder de polícia, então. Mas houve ofensa ao princípio da proporcionalidade. Sim, houve ofensa. Porque, né, uma barata, né, pessoal? E daí, aqui que é a dúvida principal. O que é o princípio da proporcionalidade, né, pessoal? É o princípio, né, foi proporcional o ato dele fechar o estabelecimento devido a uma barata? Mais especificamente o princípio de qual? Da adequação ou da exigibilidade, pessoal? Exigibilidade. O que acontece, pessoal, é da exigibilidade. É aquela questão da exigibilidade de conduta diversa, né? O que um homem comum, né, faria. Aqui, ó, tem o ato, o ato não, aqui tem a explicação do nosso coleguinha, ó. O ato deve ser extremamente necessário para atingir o fim desejado, sempre se optando pela medida menos gravosa para o particular. Proporcionalidade, como eu falei para vocês, ponderação entre o ônus imposto e o benefício que será alcançado com o ato. Essa aqui, então, é como seria escrito no juridiquês, né, pessoal? Eu tentei, né, passar uma ideia mais ou menos sem juridiquês. Espero que vocês tenham entendido aqui, ó. Exigibilidade, necessidade, proporcionalidade. Aqui é legal aquele site que os coleguinhas, né, eles postam as respostas, eles, né, copiam o artigo, colocam aqui direitinho, fica bem legal. Mas é isso, pessoal. Isso que eu queria mostrar para vocês.
O princípio ali, ó, da adequação, olha aqui o que que é, né, pessoal, ó. Ou da idoneidade, para se fazer valer do princípio da proporcionalidade, o juízo da adequação da medida adotada para alcançar o fim proposto deve ser o primeiro a ser observado. Trata-se de adequar Trata-se de adequar a relação dos meios aos fins, ou seja, exige-se que qualquer medida restritiva deve ser idônea à consecução e à finalidade perseguida, pois, se não for apta para tanto, há de ser considerada inconstitucional. Aqui, ó. Esse é o pulo do gato, ó, pessoal. Que não possa ser substituída por outra igualmente eficaz, mas menos lesiva. É quase, é quase aquela ideia do homem comum, né? Tipo, o que seria mais plausível, né? Mais aceitável? O que o homem comum faria? Um homem comum fecharia, né, o local ou só, enfim, ficaria uma multa, sei lá, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então tá, pessoal. Obrigado. Valeu, valeu.